meios pra viver. Uma mão ajuda, a outra pode ver. Você precisa de mim, eu preciso de você. A função social da escola é desenvolver as potencialidades físicas, cognitivas e afetivas e fazer com que esse indivíduo torne um cidadão participativo na sociedade. Segundo Karl Marx, a função social da escola é combater a alienação e a desumanização. E para isso é necessário aprender as competências que são indispensáveis para a compreensão do mundo físico e social. E, finalmente, compreender que seu sentido é a formação da cidadania. Para entender a função social da escola, eu vou apresentar para vocês as opiniões de dois grandes nomes da educação, Paulo Freire e Émile Durkheim. Para Paulo Freire, o objetivo maior da educação é conscientizar o aluno, ou seja, fazer com que ele veja as parcelas desfavorecidas da sociedade, levá-las a entender a sua situação de oprimido e fazer com que elas se libertem. E para Émile Durkheim, o papel da educação é formar um cidadão que tomará parte do espaço público. O que a gente pode notar a partir dessas duas opiniões é que elas têm uma ideia em comum, que a função social da escola é formar um cidadão que saiba se posicionar, um cidadão que saiba ser crítico, um cidadão que saiba enxergar a sua realidade e o que está ao seu redor. Bom, a função social ela é primordial na vida dos alunos e de extrema importância, pois a sua função é desenvolver o melhor nos alunos e incentivar o potencial de cada uma delas. Na educação, a escola e os professores eles carregam uma enorme responsabilidade, que é de formar alunos conscientes, críticos e que tenham o potencial de transformar uma sociedade. Como já dizia o economista Sir Arthur Lewis, abre aspas, a educação nunca foi despesa, sempre foi um investimento com retorno garantido, fecha aspas. Com isso, a missão dos professores é fazer com que a escola seja um ambiente social onde as crianças saibam conviver em sociedade e saiam de lá sendo cidadãos ativos e participativos na sociedade, que eles saibam se impor, lutar pelos seus direitos e serem justos. Função social da escola. O que fazer esse ser? O ser humano é constituído pela realidade histórica social. Ou seja, é produzido de geração em geração. O homem, ele não nasce sabendo. Ele aprendeu a ler, a escrever, a agir e tudo isso através da educação. E temos algumas etapas da educação que nos ajudam, que é o pensamento crítico, o processo de humanização, socialização de conhecimentos e experiência, entre outros. Segundo Durkheim, o papel da educação é formar um cidadão, ou seja, não apenas a parte da educação. Ele acredita que a criança não nasce um ser social, ou seja, ele recebe a partir dos conhecimentos, ou seja, ao longo do tempo. Para Weber, o papel da educação é para que os indivíduos exerçam funções na sociedade, ou seja, uma educação racional. Já para Marx, ele acreditava que a educação fazia parte da superestrutura de controle usada pelas classes dominantes. A função social da escola. Muitos acreditam que a escola tem a função de formar cidadãos somente para mãos de obras, ou seja, só para o trabalho. Já por outro lado, muitos acreditam que a escola tem o objetivo de reproduzir conhecimentos. Mas afinal, qual é essa função? Para Durkheim, a educação deve transformar indivíduos que possam se adaptar à estrutura social vigente a normas e princípios, sejam eles religiosos, morais e éticos. Para Marx, a educação deve ser vista como um instrumento de transformação social, não uma educação reprodutora dos valores capitais. Para Weber, a educação seria um meio de preparar os homens para exercer função dentro da sociedade e de uma forma integral, sendo ela tanto para o trabalho e para o indivíduo saber como lidar nessa sociedade. Como é que ele vai exercer essa função? Qual função? Então poderíamos concluir
que a função social tem como objetivo formar indivíduos políticos, pedagógicos e econômicos. Ou seja, a junção dessas três coisas. A escola, ela é uma instituição social de muita importância na vida do indivíduo, não só por desenvolvê-lo cognitivamente e fisicamente, mas também por agregar valores morais e éticos. Marx, um filósofo alemão, ele acreditava que a educação, que a escola era o meio que a classe dominante usava para alienar a classe mais desfavorecida, porque ele via, para ele a escola tinha que ser um ambiente onde esse indivíduo aprendesse competências de uma visão de mundo crítico e social, porque ele acreditava que o educador também deveria ser educado. Já Weber, ele via a educação, ele via a escola como um instrumento que fosse preparar esse indivíduo para ser inserido na sociedade e se adequasse às mudanças que iriam ocorrer nesse espaço. Assim como o trabalho, a escola, ela era uma instituição secundária que visava o bem-estar coletivo. Já o filósofo francês Émile Durkheim, ele via a escola como um meio, um instrumento que iria preparar o indivíduo para ser inserido na sociedade como um patrimônio cultural. Na sua teoria, o Estado era um órgão regulador onde iria visar a maneira que esse indivíduo iria se comportar na sociedade. Ao longo do tempo, a função da educação foi sendo reconstruída, passando por concepções de teóricos como Durkheim, com sua concepção de ensinar os indivíduos a se adaptarem, também por Max Weber, com sua concepção de instruir os indivíduos, e por Karl Marx, que é uma das concepções dos teóricos, com suas concepções, são mais atuais na sociedade de hoje, que para ele a educação é um instrumento de transformação social. Rubem Alves tem uma frase muito bonita que diz: há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Ou seja, há escolas que nos transformam e há também escolas que nos ajudam a nos transformar. E há aquelas terríveis e obscuras escolas que nos prendem. E a função da escola não é essa. Então, a função da escola é contribuir para a construção do desenvolvimento físico, cognitivo, motor e afetivo dos seres humanos, para que esses mesmos seres humanos possam estar aptos para se conviver socialmente. A função social da escola é o desenvolvimento de potências físicas, cognitivas, emocionais, psicológicas, é fazer com que o indivíduo seja ativo na sociedade em que vive, que ele questione, forme opinião. Para Max Weber, a educação tem como finalidade formar o indivíduo para exercer uma função específica na sociedade. Já para Durkheim, ele vê a educação como algo que transforma o indivíduo para se adaptar-se à sociedade vigente. Já para Karl Marx, ele enxerga a educação como um instrumento de transformação social. Com o avanço da transformação da escola, a função social ela tem um papel fundamental, sendo que as potencialidades dela vêm com o avanço do indivíduo no desenvolvimento físico, cognitivo e afetivo, para que esse indivíduo ele tenha uma participação essencial dentro da sociedade. Para Karl Marx, ele fala um pouco sobre a educação, essa educação não capitalista, e sim uma educação de transformação. Karl Marx também relata um pouco sobre a escola de Politécnica. Essa escola, ela possui 3 pontos essenciais para esse indivíduo, que é os princípios da literatura, ciência e também um pouco sobre as letras. A função social da escola, ela tem como garantir as potencialidades de conhecimento, habilidades e também dos valores do cidadão para a sociedade. Uma mão ajuda, a outra pode ver. Você precisa de mim, eu preciso de você.